Pessoal, boa noite a todos. A Marisa já marcou para nós estamos no capítulo 22, exatamente no primeiro parágrafo da página 221. O título desse capítulo é Os Médiuns. 58. Todo mundo localizou? Lá embaixo. Muito bem. Não. Então, vamos em frente. Dando continuidade, então, Leon Denis nos ensina. Qual de nós, nos momentos de tristeza, de abatimento, de desespero, não se sentiu reanimado, reconfortado por uma ação íntima e misteriosa? E os inventores, os pioneiros do progresso, todos aqueles que lutam para engrandecer o domínio e o poder da humanidade, todos aqueles não se beneficiaram do socorro invisível que nossos mais velhos sabem lhes trazer nas horas decisivas? Escritores subitamente inspirados, inventores frequentemente esclarecidos, são igualmente médiuns intuitivos e inconscientes. Noutros, a faculdade de se comunicar com os espíritos reveste uma forma mais categórica, mais acentuada. Uns sentem sua mão arrastada por uma força estranha e cobrem o papel com conselhos, avisos, ensinamentos variados. Outros, ricos em fluido vital, veem as mesas agitarem-se sob seus dedos e obtêm, por meio de pancadas, através desses móveis, comunicações mais lentas, porém mais precisas e mais próprias para convencer os incrédulos. Alguns, mergulhados no sono magnético pela influência dos espíritos, abandonam a direção de seus órgãos a esses hóspedes invisíveis, que os usam para conversar com os encarnados, como no tempo de sua vida corporal. Nada mais estranho e mais surpreendente do que ver desfilar sucessivamente no invólucro frágil e delicado de uma mulher e até de uma moça as personalidades mais diversas, o espírito de um defunto qualquer, de um sacerdote, de um artesão, de uma criada, revelando-se através das atitudes características pela linguagem que lhe era familiar durante sua existência nesse mundo. Com frequência, espíritos conhecidos e amados pelos assistentes vêm afirmar sua presença e sua imortalidade, prodigalizar aqueles que deixaram para trás no caminho árduo da vida, as exortações e os encorajamentos, mostrar a todos o alvo supremo. Quem pintará as efusões, os transportes, as lágrimas daqueles cujo pai, mãe, uma mulher amada vem do seio dos espaços consolar, reconfortar com sua afeição e seus conselhos? Alguns médiuns facilitam, com sua presença, o fenômeno das aparições, ou melhor, segundo uma expressão consagrada, materializações de espíritos. Esses espíritos tomam emprestado dos perispíritos desses médiuns uma quantidade suficiente de fluido, assimilam-no pela vontade, condensam seu próprio envoltório até torná-lo visível e, às vezes, tangível. Alguns médiuns servem também de intermediários aos espíritos para transmitir aos doentes e aos enfermos eflúvios magnéticos que sustentam e, às vezes, curam esses infelizes. Esta é uma das formas mais belas e mais úteis da mediunidade. Muitas sensações inexplicadas provêm de uma ação oculta dos espíritos. Por exemplo, os pressentimentos que nos advertem de uma infelicidade, da perda de um ser amado, são causados pelas correntes fluídicas que os desencarnados projetam em direção àqueles que lhes são caros. O organismo ressente esses eflúvios, mas raramente o pensamento do homem procura analisá-los. Há, entretanto, no estudo e na prática das faculdades mediúnicas, uma fonte de ensinos elevados. Todavia, ver-se-iam nelas, por engano, privilégios ou favores. Cada um de nós, como dissemos, traz em si os rudimentos de uma mediunidade que se pode desenvolver pelo exercício. A vontade, nisso como em tantas coisas, representa um papel considerável. As opiniões de alguns médiuns célebres explicam-se pela natureza particularmente flexível de seu organismo fluídico, que se presta admiravelmente à ação dos espíritos. Quase todos os grandes missionários, os reformadores, os fundadores de religião eram médiuns, médiuns poderosos, em comunhão constante com os invisíveis, os quais recebiam as inspirações fecundas. Sua vida inteira é um testemunho da existência do mundo dos espíritos e das suas relações com a humanidade terrestre. Assim se explicam, pondo de lado os exageros e as lendas, numerosos fatos históricos qualificados como sobrenaturais e maravilhosos.
A existência do perispírito e das leis da mediunidade nos indicam, com a ajuda de meios que se exerce através das idades, a ação dos espíritos sobre os homens. A egéria de Numa, os sonhos de Cipião, os gênios familiares de Sócrates, de Tasso, de Jerônimo Cardan, as vozes de Joana d'Arc, os inspirados de Sévenes, a vidente de Prévost, 1000 outros fatos análogos considerados à luz do espiritualismo moderno, perdem dali em diante, aos olhos do pensador, todo o caráter sobrenatural ou misterioso. Revela-se, todavia, por esses fatos, a grande lei de solidariedade que une a humanidade terrestre às humanidades do espaço. Libertados dos laços da carne, os espíritos superiores podem levantar a cortina espessa que lhes escondia as grandes verdades. As leis eternas lhes parecem desprendidas das sombras, cujos sofismas e miseráveis interesses pessoais nos envolvem nesse mundo. Animados por um ardente desejo de cooperar ainda no movimento ascensional dos seres, tornam a descer até nós e põem-se em relação com aqueles humanos cuja constituição sensitiva e nervosa possibilitam preencher o papel de médium. Por seus ensinos e seus salutares avisos, trabalham com a ajuda desses intermediários para o progresso moral das sociedades terrestres. Convém observar, contudo, que, de modo geral, os médiuns não compreendem muito, nos nossos dias, a necessidade de uma vida pura e exemplar para entrar em relação com altas personalidades do espaço. Na antiguidade, os sujeitos das mulheres de preferência eram escolhidos desde a infância, com cuidado, nos templos e recintos sagrados, distante de qualquer contato impuro, envolvidos de tudo o que poderia desenvolver-lhes o sentido do belo. Assim eram as vestais romanas, as sibilas gregas, as druidisas da ilha de Sem. Era através de seu intermédio que se consultavam os deuses ou espíritos superiores e as respostas eram quase sempre precisas. Joana d'Arc foi também uma médium dessa ordem, recebendo diretamente as inspirações celestes. Hoje, essas condições de pureza e de elevação de pensamento são mais difíceis de realizar. Muitos médiuns sofrem influências materiais, até grosseiras, e são levados a utilizar suas faculdades num objetivo vulgar. Daí o caráter inferior de algumas manifestações, a falta de proteção eficaz, a intervenção de espíritos atrasados. Comentários, porque terminamos o capítulo 22, Evolução Anímica e Perispiritual. É que o Leon Denis, né, pessoal, ele é muito objetivo dentro dos conhecimentos da época. Depois viriam informações adicionais sobre a questão da epífise, de todas as influências ocorridas em relação à questão da sensibilidade, da mediunidade. Ele está no momento onde esse nível de informação ainda não havia chegado. Mas, e dentro daquilo que se tinha, ele é extremamente claro, objetivo, né, e interessantíssimo para todos nós. Diz ele, então, nesse capítulo, as relações seculares dos homens e dos espíritos, confirmadas, explicadas através das recentes experiências do espiritismo, demonstram a sobrevivência do ser sob uma forma fluídica mais perfeita. Essa forma indestrutível, companheira e serva da alma, testemunha de suas lutas e de seus sofrimentos, participa, como vimos, das suas peregrinações, eleva-se e purifica-se com ela. Formado nas regiões inferiores, o ser perispiritual escala lentamente a escada das existências. Primeiramente, não é senão um ser rudimentar, um esboço incompleto. Tendo chegado à humanidade, começa a refletir sentimentos mais elevados. O espírito irradia com mais poder e o perispírito clareia-se com novas luzes. Vidas após vidas, à medida que suas faculdades se ampliam, que as aspirações se depuram, que o campo dos conhecimentos se engrandece, enriquece-se com novos sentidos. Cada vez que uma encarnação termina como uma borboleta, liberta-se de sua crisálida. O corpo espiritual desprende-se dos seus andrajos de carne. A alma encontra-se inteira e livre, e considerando o manto fluídico que a recobre, em seu aspecto esplêndido ou miserável,
constata seu próprio estado de progresso. Olha que beleza que ele está dizendo aqui, não é? A questão da evolução do espírito na influência do perispírito que vai influenciar o corpo físico. Então, se nós vemos, por exemplo, a evolução do corpo humano, do corpo fisiológico, nós vamos vendo os estágios à medida que o espírito vai alcançando maior volume de evolução, ele vai sutilizando mais o perispírito e a forma vai se modificando, porque a forma corpórea nossa nada mais é do que o reflexo exato do perispírito. Então, à medida desta evolução, então ele vai dizendo, ele diz aqui em relação à questão de ser grosseiro, entendendo que isto é real. A gravidade influencia no perispírito também. Por isso que existem várias dimensões no mesmo planeta. Essa que nós estamos é uma delas, temos várias para cima e temos para baixo. Né? A gravidade vai influenciar. De que maneira? Vibrações, estado vibratório. Estamos falando de constância, né? Não é de irregularidade. Estamos falando de constância. Voltados para o estímulo da ignorância, considerando a ignorância, desconhecimento de si mesmo, desrespeito de si mesmo e, obviamente, do próximo, situações as mais diversas, que a gente chama de desequilíbrio e coisas do gênero, as ondas mentais constantes são extremamente longas. E no perispírito, isto é adensamento do perispírito. E esse adensamento, a gravidade tem influência. Por isso que não é qualquer um que vai parar lá no nosso lar, por exemplo. Né? Fica ali no umbralzão e tudo mais. Quanto melhores os pensamentos, o padrão mental melhorado, as ondas ficam mais curtas, a emissão em onda curta, e efetivamente a condição da influência do campo mental no perispírito vai sutilizando o perispírito. A ação gravitacional sobre o perispírito ela é menor, consequentemente o indivíduo não precisa desencarnar para fazer essa experiência, tá, pessoal? Quando você se desdobra no processo do sono, você vai para regiões cada vez mais felizes. Não quer dizer que ir para a região de situações complicadas não seja importante, porque podem ser atividades de trabalho, de assistência, de auxílio a irmãos e irmãs nossos que possam se encontrar em dificuldade. Mas é interessante notar porque, obviamente, não era ainda o nível de conhecimento do período do Leon Denis, ou era e não dava para falar a respeito, mas você vê que ele dá um toque sobre a questão desta sutileza ou desse processo mais grosseiro, e aqui ele termina dizendo, né, que é o aspecto esplêndido ou miserável, que constata seu próprio estado de progresso. É fabulosa essa informação que o Leon Denis nos traz, e depois teríamos complemento, principalmente nas obras de André Luiz e também de Emmanuel. Tem algum comentário, não? Porque... Não. Não, então vamos ver. Humberto! Diga. Olha, Ronaldo, cortou o seu som. Está ouvindo agora? Estou. Tá dando eco aí. Não, é porque às vezes eu fico pensando, nós sabemos que Leon Denis era um autodidata e o seu conhecimento ele era enorme, muito grande. Mas existem certas coisas aí que, na época, eles tinham pouco conhecimento ou quase conhecimento nenhum. Então, às vezes, eu fico raciocinando o que era realmente do Leon Denis
do espírito dele e o que ele colocava também sobre a sua mediunidade. A gente pode entender o seguinte, o Kardec deve ter, tanto Kardec, Leon Denis, os espíritos, porque quando a gente pega lá o Obras Póstumas, que tem a mensagem de Zéfiro para Kardec, ele diz, antes de Kardec começar a missão dele, o Espírito diz, olha, você tem a opção de aceitar ou não essa missão. Se você aceitar, segura a onda. Ele não disse isso, né? Mas assim, vão cair de pau em cima de você. Né? Vão te caluniar, você vai ser traído pelos seus melhores amigos e tal. Ele faz todo... Ele estabelece o que o Kardec ia enfrentar. E o Kardec escreve dizendo o seguinte, tudo o que foi dito aconteceu de fato. E depois aconteceram outros eventos depois do desencarne de Kardec, inclusive, né? Muito mais eventos depois do desencarne de Kardec. E, na realidade, é assim. Mas ele diz, se você não quiser aceitar, não tem problema, porque os desígnios de Deus não estão vinculados na cabeça de um único homem. Entenda homem como ser humano, homem ou mulher. Né? Se você não quiser aceitar, outro será colocado no seu lugar. Então, vem uma turma, e essa turma é grande, né? E a gente vê nomes mais expressivos próximos de Kardec, que vem para a solidificação desse trabalho. Sem sombra de dúvida, Kardec e outros que estavam muito mais próximos deveriam ter muito mais informação e conhecimento que não dava para colocar na época. Você já imaginou se... Tem informação, sim. Por exemplo, né, na Revista Espírita, quando nós estudamos a Revista Espírita, nós vamos encontrar vida em outras dimensões, vamos falar de vida em outras dimensões, né, dimensão planetária de outro planeta, de outros planetas. O próprio Livro dos Espíritos cita, em nota de rodapé, o Kardec faz a observação. Enfim, mas não é algo assim que, né, poderia ser totalmente aberto, porque tem todo um momento ali acontecendo, né? A igreja em cima, com um poder ainda considerável. E outra coisa, o momento, a luz você não pode, né, acender de uma vez o holofote que você cega, não clareia. Né? As coisas viriam e continuam vindo a seu tempo. Pode ser que o Leon Denis, pode ser, com certeza, eles deveriam ter muito mais volume de conhecimento, mas você precisa dosar, né? A informação precisa ser dosada, porque as pessoas podem não estar preparadas para já o que estava chegando. Imagina se um Kardec tivesse ido mais fundo, falando de cidades no plano espiritual, falando de, exemplo, né, de nosso lar, dando outros tipos de informação que nós temos até hoje, pessoal, até hoje. Às vezes eu converso com alguns outros espíritas, tem até hoje espíritas que não aceitam a condição de existência de outras dimensões e, inclusive, de uma vida que continua em outras dimensões. Não aceitam, porque dizem que não está em Kardec, o que não é uma verdade. Né? Porque se ficar só... As obras de Kardec não são só os 5 livros. Né? As obras de Kardec são a codificação, mais uma série de livros que ele lançou em paralelo, né? Desde o que é Espiritismo, entre outros, e todos os 16 volumes da Revista Espírita. Então, a obra de Kardec é extensa. A Marisa, outro dia, até lembrou que a obra de Kardec são 28 volumes. Então, ela é extensa. Ele fala a respeito de dar uma série de informações que a pessoa, por vezes, se limita nos 5 livros e diz que a partir daí não tem mais nada, quando, na realidade, a obra dele é muito extensa. Não tem nem conhecimento da Revista Espírita, obras póstumas muito pouco, não tem conhecimento de todo o cabedal de informação. E aí acha que só é aquilo, não está ali escrito, então... Exatamente. Você colocou bem, né? Fica na letra. Quando a gente vê o Caminho da Luz, por exemplo, né? Ali tem uma descrição exatamente como é que é
né, na formação, né, e todo o que foi feito, né, as dimensões que foram onde Jesus e suas reuniões, né, e a formação do planeta. Isso são dimensões e a gente tem que ter consciência disso, né? Você disse bem, mas a Marisa também fez uma bela observação. Uhum. Mas se eu me limito, o problema não é a situação da obra, o problema sou eu que me limito nessa, né? E eu já ouvi até colocações do tipo que todo esse processo descrito, não só pelo Chico, hein? Por vários outros médiuns, inclusive, né? Esses processos, isso é um processo ilusório dos espíritos, isso é tudo uma ilusão, e que já cheguei a ouvir, inclusive, que a série de André Luiz foram livros escritos pelo Chico para ele vender livro. Não, Ai, as obras complementares, as obras que Chico trouxe, 500 e tantas Mais de 500. obras. Não, as pessoas não leem todas, ou quando leem, não estudam as que leem, né? As obras de André Luiz, você vê, cada vez que você vai falar sobre as obras de André Luiz, tem um bocado de gente que nunca ouviu falar sobre aquilo. Então, não é a questão de não ter sido trazida pelo Espiritismo, eu digo assim, pelo Espiritismo que é garantido, né? Que é Chico e suas advertências aí, que são os confiáveis. É porque não dá tempo de estudar tudo, nem a pessoa quer. Malamente faz aquela coisa superficial e pronto. E aí não É melhor aceita. criticar. Como você não sabe se aprofundar, você critica. Entendeu? É mais fácil, né? É mais fácil. Humberto, As pessoas às vezes não querem pensar, né? É mais fácil criticar. E quando confia no palestrante, né? Feito Humberto tem aí o fã-clube, aí pelo menos quando ele diz, o pessoal diz, o Humberto que disse, viu? Foi o Humberto. Ai, Jesus. não, o motivo pelo qual eu fiz essa pergunta é sobre o que realmente era de Leon Denis e o que era da mediunidade que ele tinha, ele tinha todas as mediunidades, né? Ele era um grande médium. E porque na época, pelo que eu sei, por exemplo, o microscópio, o mundo, o micro, ele estava sendo ainda muito estudado, recém-estudado, né? O microscópio era a descoberta do momento. Então, para ele escrever sobre o micro, da maneira que ele escreveu, se eles não tinham tanto conhecimento ainda na época, entendeu? Foi por isso que eu fiz pode essa ser que isso, sim, sem dúvida, mas pode ser até que tivesse informações dos espíritos por eles serem espíritos mais evoluídos, porque o que acaba acontecendo é o seguinte: se você pegar, vou usar o exemplo do Evolução em Dois Mundos, aquele livro, aliás, parece um livro quântico, cada vez que você lê parece que mudaram as palavras de lugar. Você tem previsões no livro nessa obra, informações nas obras de André Luiz que aconteceram, a ciência só conseguiu chegar 50 anos depois, 40 anos depois, e tem ainda informações no Evolução em Dois Mundos que a ciência não chegou. Ainda não chegou. Significa dizer o seguinte: para o André Luiz trazer esse tipo de informação, o médium que estava recepcionando precisava ter conhecimento disso. Senão, ele não ia conseguir colocar a informação do espírito se ele não tivesse prévio conhecimento desse processo. Vou ilustrar. Se a gente tiver a mediunidade de premonição e nós avançarmos no tempo, a gente só vai conseguir trazer alguma informação se nós tivermos embasamento sobre ela. Senão, a gente não consegue nem ver, ou se vê, não compreende, porque não tem embasamento. Exatamente. Percebeu?
Então, para que um Chico, um Leon Denis, etc., um Kardec, trouxesse esse volume de informação, tem que ter embasamento, tem que ter conhecimento. A gente vê na mediunidade nossa, que é uma mediunidade simples. Se a gente não estudar, fica aquela coisinha meia boca em matéria de texto, etc. Né? Fica uma coisa que você percebe que é mais da pessoa do que do espírito. Então, não tenhamos dúvida que esse pessoal devia ter um volume de informação por causa do nível evolutivo deles. Né? O que eles trouxeram era aquilo que dava para acomodar para a gente entender. Quando o Chico descreve, quando ele faz aquela viagem ao nosso lar, nós sabemos que ali não foi puro turismo. Aquilo ali ele tinha necessidade de ir ao nosso lar e ver como as coisas realmente eram feitas. Então, ele descreve que ele adormeceu, vem uma espécie de uma nave que parecia um cisne, se não me engano, né? E ele entra nessa nave e, quando ele pisca os olhos, ele estava no nosso lar. E lá ele vê tudo. Então, você vê claramente que ali não era turismo. Olha, eu vou te levar porque você é um cara legal, porque você é o Chico e está fazendo muita fotografia boa. Não. Você vai ser levado lá, que você vai escrever muitas obras a respeito disso e você precisa conhecer realmente o que é o nosso lar. Então, faz sentido o que você fala a respeito do Leon Denis. Não só conhecer a localização, mas ter acesso aos assuntos que seriam trazidos. Não só de Chico, né? Porque senão não tem base. É como nós, se a gente não estuda o Evangelho e vem um espírito trazer uma mensagem de profundidade de um assunto evangélico, se a gente não tem embasamento, fica aquele negócio, né? Meia boca, assim, vai de qualquer jeito. Se não tem tu, vai tu mesmo. Mas eu acho que ainda existe a possibilidade da escrita direta. Sim. Eu não descarto o conhecimento de Leon Denis e de outros, né, da época que assessoraram Kardec, pelo nível de conhecimento que tinham. Mas eu acho que a escrita direta também existia, sem, inclusive, talvez eles perceberem que estava sendo direta. Porque não havia ainda esse movimento assim de tanto esclarecimento. Não ia ser dito tudo, ia ser uma coisa mais superficial. Você vê que ele fala aqui na evolução perispiritual, dá uma página no meio, entendeu? Quer dizer, não havia necessidade de uma amplitude. Divaldo já fala de momentos que ele está psicografando, ele cita até um dia Vitor Hugo, e que ele levanta para atender uma mãe, e Vitor Hugo continua escrevendo. Exatamente. O livro. O lápis vai sozinho pelas ordens do Espírito. Então, eu acho que existe isso também. Mas se isso já fosse divulgado, Chico dissesse, só esse livro não fui eu que escrevi tudo, não. Ele se escreveu. Eu não tenho nem noção do que é isso, não tem nenhuma, sabe? Não podia ser dito assim. Mas eu acho que muita coisa acontece de forma direta. Quando tem que ser dito, ser esclarecido, ou ser escrito aquilo, ele pode vir independente da capacidade do médium. Não é não? Ou é loucura? Não, loucura nenhuma. Tem a mediunidade e tem situações que a gente nem imagina ainda. Né? Eu estava lendo outro dia uma obra sobre variações de mediunidade. É possível ao médium adentrar na atmosfera de um espírito mais ou menos igual à mulher que tinha um fluxo de sangue. Adentrar na atmosfera de um espírito, para fazer uma comparação, né, daquele momento com Jesus. Retirar de lá material, colocar, por exemplo, no papel, né? Escrever num papel, sem que haja atuação direta do espírito na comunicação.
A comunicação é válida? Sim. Ele adentrou na atmosfera mental do espírito, pegou o material lá dessa atmosfera, botou no papel, tem o estilo do espírito, inclusive, sem que o espírito tenha atuado diretamente na mensagem, que é o caso lá da mulher com a hemorroíça lá, que ela toca na roupa, no manto de Jesus, e Jesus vira e diz assim: quem me tocou? Aí os apóstolos, né, a gente sabe da passagem, né, todo mundo está te tocando. Ele diz: não, mas as pessoas me tocou de uma maneira diferente, né, porque saiu de virtude, energia, fosse lá a palavra que fosse, de mim. Ela entrou na atmosfera de Jesus, tanto é que ele vira-se para ela e diz assim: a tua fé te curou. Não fui eu, foi a tua fé, porque ela, com a fé que ela tinha, quando ela tocou na atmosfera, ela capturou da atmosfera de Jesus uma porção energética que produziu a cura. É uma coisa similar nesse processo mediúnico. Então, tem tantas formas do processo acontecer. Quando tem que acontecer, acontece, ponto. Né? Porque, conforme diz lá Kardec, o espírito, né? Não vai ficar vinculado na cabeça de uma única pessoa. Não, e a passagem de Jesus toda, ela se caracteriza por uma série de exemplificações que ele deixa para a gente, mostrando do que seríamos capazes quando estivéssemos prontos. Uma coisa dessa é uma das capacidades que o espírito tem, né? De provocar uma desordem ou uma ordem no organismo do outro, a depender da luz que ele irradia, né? Você vê essa história de João de Deus agora, quer dizer, um médium com uma capacidade extraordinária, porém, o que ele fazia era só desorganizar o interior das pessoas. Ele perdeu a mão, né, pela ambição, pelos defeitos que carrega. Então, isso eu acho que pode ser feito tanto de uma forma danosa, pelo destrambelhamento do espírito, como pelo espírito que já sabe usar e manipular os seus fluidos, né? Agora, não tem nada, eu acho, pronto para isso. São essas deduções que a gente vai tirando a partir dos estudos, né? E a gente vai vendo, puxa, o perispírito é tão poderoso, como agora a gente sabe as propriedades do perispírito, mas a gente não sabe que horas é que Chico usou o perispírito dele naquele momento, ou o outro espírito usou a capacidade anímica de Chico para poder agir na matéria, entendeu? Porque o médium é um médium para tudo. Não é só para ser assim, através. A gente sabe assim, não, o médium precisa ter conhecimento daquilo para poder, sim. Mas pode ser um pensamento que o espírito lança e que o médium capte e diga que é dele. Você fala uma coisa aqui na frente, alguém vai dizer que foi o espírito que lhe deu essa chama? Não, vai dizer, olha, o Humberto estava lá, a menina que falou aquele negócio ali. E às vezes depois você nem lembra. Você foi alguma coisa. Você viu, Humberto? Não sei, tenho que ver. Porque a pessoa vai certo, você diz, não, fui eu que falei. E não é necessário dizer que não foi, entendeu? O bonito de hoje em dia, da fase fenomênica ter passado, é que o médium, ele é médium 24/7 e pode fazer as coisas acontecerem de modo que não seja só esse extraordinário todo. E, ai, meu Deus, olha o que aconteceu, entendeu? Não há necessidade. Não há necessidade mais disso. Mas eu acho que eu estava com a linha de raciocínio equivocada da minha parte a respeito do Leon Denis, porque o que eu estava pensando, quando ele fala a respeito do micro, né, desse mundo que estava sendo descoberto, se ele estava falando coisas que, na época, não haviam conhecimento suficiente, o que eu estava pensando era que ele escrevia, né, e usando da mediunidade dele, mas, na verdade, quem escrevia eram os espíritos. Porém, nós não podemos descartar que, durante o nosso sono, ou através em desdobramento, nós vamos a lugares, nós aprendemos coisas que, muitas vezes, o lugar onde nós vivemos, na carne, ainda não tem conhecimento.
eu acho que é uma coisa que faz mais sentido, não é mesmo, Humberto? Na realidade, você tem... É muito extenso, né, o processo. Sim. Você pode ser, né, você, Ronaldo, pode ser pode ter sido um grande cientista em outra existência. Você pode adentrar no momento de exercício mediúnico no seu subconsciente profundo, trazer informações que não são do seu conhecimento hoje, mas estão em você, num processo que é anímico e que tem validade de qualidade da informação que está sendo trazida. Veja, isso até porque nós somos espíritos, né? Então, é muito mais amplo, a começar de nós e nós mesmos, né? Nesse exemplo, de que você pode até dar uma comunicação que é sua de um assunto que você não conhece neste momento, mas que já foi vivenciado em personalidade anterior. Aí, se você tem um espírito que, suponhamos, seja também cientista, o que ele vai fazer é pegar essa informação que está no seu subconsciente e, a partir daí, utilizar como base para poder trazer informações que estejam acima dessa situação. Uhum. Então, a gente não tem... Por exemplo, é só você ver o texto do Leon Denis, os livros dele. O cara não tinha o que era o primário, né? O antigo primário, que hoje é o fundamental, é isso? O sujeito não tinha o fundamental. Aprendeu a ler e escrever, acho que com a mãe. Olha a capacidade do indivíduo, né? É claro que é de um espírito... o Chico, né? O que ele tinha? Matuto. Ele tinha o primário, né? O fundamental. O que o Divaldo tem de banco escolar? Ele fez... Contabilidade? O técnico, o técnico, que era o antigo científico, que hoje seria... Antigamente era o colegial, hoje eu não sei qual é o nome que recebe. Mas é isso aí. E veja, da onde vem, né, a informação, essa capacidade toda de um indivíduo, né? Você pegar lá também outro caso que não era de uma sumidade em matéria de pesquisa, os livros de Hermínio Corrêa de Miranda. Da onde vem aquele negócio, né? Se bem que em regressões que ele fez, ele foi o Barnabé, que esteve com o Paulo, trabalhou com o Paulo, e depois foi o Melanchthon, que veio com o Lutero, que era o Paulo reencarnado. Tudo bem, você vê que tem aí um componente, né, poderoso, mas imagina o que tem de informação que você vê, mas é interessante porque são linhas completamente diferentes. O cara pesquisa aspectos sobre física quântica para depois pesquisar coisas do Egito, tudo com profundidade, umas coisas assim que, claro, é dali para frente. A gente não, pois é muito amplo, o processo é muito amplo para que a gente tenha, né, a começar dessa qualidade das obras do Leon Denis, que impressiona, independente da situação em si, do momento, não é cientificamente avançado tanto, mas é impressionante a qualidade. Humberto, vamos em frente, não? Eu li uma das obras, eu não estou lembrado qual foi o livro, onde fala que ele tinha uma das encarnações do Leon Denis, né, que ele era um sacerdote, né, na corte egípcia. Ele era sacerdote druida. Né? Alô? Sim. Alô? Eu? Tem que fechar a porta. Estamos ouvindo. Sim, mas é isso, né? Só uma das reencarnações dele era sacerdote no Império Egípcio. Então, dali ele já tem um grande conhecimento, né? Vai ver que esse povo era tudo capelino do bem, né? E aí exportaram para cá, para dar uma força para a gente.
Exatamente. Vamos em frente? Eu já estou pensando, quero saber o que Então, significa. Continua o Leon Denis. Assim como o carvalho guarda em si a marca de seus desenvolvimentos anuais, o perispírito também conserva, sob suas aparências presentes, os vestígios das vidas anteriores, estados percorridos sucessivamente. Esses vestígios repousam em nós, muitas vezes esquecidos, mas desde que sejam evocadas, desperta-se a lembrança, reaparecem como outras tantas testemunhas, balizam a estrada longa e penosamente percorrida. Os espíritos atrasados têm envoltórios espessos, impregnados de fluidos materiais. Sentem, ainda depois da morte, as impressões e as necessidades da vida terrestre. A fome, o frio, a dor subsistem para os mais grosseiros dentre eles. Seu organismo fluídico, obscurecido pelas paixões, só pode vibrar fracamente e suas percepções são, portanto, mais restritas. Eles nada sabem da vida do espaço. Tudo neles e em torno deles são trevas. A alma pura, livre das atrações bestiais, transforma seu perispírito e o torna semelhante a si mesma. Quanto mais esse perispírito for sutil, vibrará com mais força. Suas sensações se ampliarão. Participa de modos de existência dos quais podemos apenas ter uma ideia. Embriaga-se das alegrias da vida superior, das magníficas harmonias do infinito. Tal é a tarefa do espírito humano e a sua recompensa pelos seus longos trabalhos, habituar-se com novos sentidos, de uma delicadeza e de um poder sem limites, dominar as suas paixões brutais, fazer do espesso envoltório primitivo uma forma diáfana, resplandecente de luz. Eis a obra determinada para todos e que todos devem perseguir através das etapas inumeráveis na estrada maravilhosa que os mundos desenvolvem sob seus passos. Comentário. Não. 24º, Consequências Filosóficas e Morais, diz Leon Denis. Os fatos espíritas estão cheios de consequências filosóficas e morais. Trazem a solução tão clara quanto completa dos maiores problemas que têm perturbado, através dos séculos, os sábios e pensadores de todos os países. O problema da nossa natureza íntima, tão misteriosa, tão pouco conhecida, e o problema dos nossos destinos. A sobrevivência e a imortalidade, até então, simples esperanças, puras intuições da alma, aspirações a um estado melhor ou conceito da razão, são de agora em diante provadas, assim como a comunhão dos vivos e dos mortos, que é a consequência lógica disso. A dúvida não é mais possível, o homem é imortal. A morte é apenas uma mudança de estado. Desse fato e do ensino dos espíritos, destaca-se ainda a certeza da pluralidade das nossas existências terrestres, a evolução do ser através de suas vidas de renascimentos, edificando ele próprio seu futuro, construindo pelos seus atos cada dia, tanto no seio da vida inferior quanto nas humanidades felizes, a identidade de origem e fim para todos, o aperfeiçoamento gradual, fruto dos trabalhos executados, das provas suportadas. Tudo isso nos mostra os princípios eternos da justiça, de ordem, de progresso que reinam nos mundos, regulando o destino das almas, segundo leis sábias, profundas, universais. O Espiritismo é, pois, ao mesmo tempo, uma filosofia moral e uma ciência positiva. Pode satisfazer juntos o coração e a razão. Manifesta-se no mundo na hora precisa, em que as concepções religiosas do passado oscilam nas suas bases, quando a humanidade, tendo perdido a fé ingênua dos velhos tempos, corroída pelo ceticismo, erra no vazio e procura, tateando o seu caminho. O advento do Espiritismo é, não se enganem, um dos maiores acontecimentos da história do mundo. Há 19 séculos, sobre as ruínas do paganismo agonizante, no seio de uma sociedade corrompida, o cristianismo, pela voz dos mais humildes e mais desprezados, trazia, com moral e fé novas, a revelação de dois princípios, até então ignorados pelas multidões, a caridade e a fraternidade humana. Da mesma forma, hoje, em face das doutrinas enfraquecidas, petrificadas pelo interesse material, impotentes para esclarecer o espírito humano, uma filosofia racional se ergue,
trazendo em si o germe de uma transformação social, um meio de regenerar a humanidade, desembaraçando-a dos elementos de decomposição que a esterilizam e a enlameiam. Vem oferecer uma base sólida à fé, uma sanção à moral, um estimulante à virtude. Faz do progresso o próprio objetivo da vida e a lei superior do universo. Põe um fim ao reinado da graça, do arbítrio e da superstição, mostrando na elevação dos seres o resultado de seus próprios esforços, ensinando que uma igualdade absoluta e uma solidariedade estreita ligam os homens. Através de suas vidas coletivas, dá um golpe vigoroso no orgulho e no egoísmo, esses dois monstros que nada até então tinham podido dominar ou reduzir. É uma beleza, porque é um capítulo curto, mas ele está tocando no ponto central do Espiritismo, que é a questão da autonomia, quando ele diz sobre a evolução do espírito, que diz respeito ao esforço dele próprio. Nada mais do processo heteronômico, de que a divindade quer disso, quer desse jeito, quer aquilo, controla a vida das pessoas, faz da vida das pessoas verdadeiras pedras de um tabuleiro de xadrez. Está mostrando aqui ele dizendo do indivíduo a responsabilidade sobre as condições dele mesmo, da vida, no processo da meritocracia. Isso é fantástico. Por isso que ele diz lá mais no início do capítulo que sem sombra de dúvida, é o ponto de mudança na história. Nós temos Jesus que divide a história e nós temos o Espiritismo que efetivamente é um ponto máximo depois de Jesus na história. Até porque é o próprio cristianismo redivivo. Então, eu gosto muito de uma frase que era do Chico: Espiritismo é Jesus de novo no meio do povo, que é fantástico. É exatamente aquilo que se acreditava, que Jesus voltaria. Voltou. Claro que não ele diretamente, mas ele diretamente através do cristianismo redivivo, que é simplesmente fantástico. É lamentável que haja tanto preconceito, tanto desconhecimento sobre a realidade, não do espiritismo, do cristianismo primitivo, do cristianismo primitivo no sentido de início, do cristianismo verdadeiro. Mas, enfim, é uma questão de tempo. Tem mais comentários, pessoal? Ou vamos para o... Hoje está rendendo, 25º capítulo. O Espiritismo e a Ciência. Eu acho interessante, Humberto, porque nada disso é imposto ao ser, Assim também como Jesus, a proposta de Jesus, nada foi imposto a ninguém. Ele direcionava todas as suas palavras, tudo aquilo que ele veio trazer para multidões. Alguns aceitavam e outros não estavam no momento. Aí a gente se recorda lá de Públio Lentulus, de todo o orgulho dele, e como que realmente a palavra de Jesus parece que fez mais sentido no decorrer, mais para o final da vida dele, que já se encontra cego, velho, já tinha perdido Lívia. Então, aquilo parece que aflora nele, aquelas palavras, o encontro dele, o único encontro que ele tem com Paulo de Tarso, lá passando por Roma. Então, você vê nos dias atuais a proposta do Espiritismo, muitas pessoas não vão aceitar isso é claro. As pessoas têm opiniões diferenciadas e tudo. Então, é para o cavalo que quer beber água, que está com sede, realmente. Vamos lá. 25º, Espiritismo e a Ciência. Os fenômenos do Espiritismo, tão importantes pelos seus resultados científicos e suas consequências morais, não foram, entretanto, acolhidos com todo o interesse que mereciam. Assim, como constatamos mais acima, o homem, tão frequentemente enganado, tornou-se cético e desafiador. Todavia, esse acolhimento pode parecer estranho da parte dos sábios.
É interessante notar que, quando ele cita sábio, não era indivíduo repleto de sabedoria. A terminologia a respeito disso, médicos eram considerados sábios, né? Não era necessariamente um indivíduo que tinha essa capacidade, esse nível evolutivo que nós hoje designamos como sábios, né? Era mais extenso e estava mais para uma condição comum, né, em relação à formação do indivíduo e coisas do gênero. Então, todavia, esse acolhimento pode parecer estranho da parte dos sábios, cuja missão consiste em estudar todos os fenômenos, em pesquisar-lhes as causas e as leis. Ele não surpreenderá aqueles que conhecem a natureza humana e se lembram das lições de história. O novo pavor, pois, derruba caras teorias, velhos sistemas edificados a duras penas, transforma situações adquiridas e vem perturbar muitas quietudes, necessitando das pesquisas e das observações pelas quais não se tem mais gosto. Os sábios são homens e, como todos os homens, têm suas fraquezas e seus preconceitos. É preciso um verdadeiro heroísmo para acolher com imparcialidade fatos que vêm infligir um desmentido aos trabalhos de toda uma existência, abalar uma celebridade laboriosamente conquistada. Como todas as grandes descobertas, o Espiritismo devia receber o batismo das humilhações e da prova. Quase todas as ideias novas, particularmente mais fecundas, foram escarnecidas, conspurcadas na sua aparição, rejeitadas como utopias. Durante muito tempo, qualificou-se de mentiras e quimeras as invenções do vapor e da eletricidade, e até o estabelecimento das estradas de ferro. A Academia de Medicina rejeitava, a princípio, a teoria da circulação do sangue de Harvey, como rejeitaria mais tarde o magnetismo. E enquanto a academia, ele está se referindo aqui à rejeição em relação à questão do mesmerismo, ou de Mesmer, quando apresenta o magnetismo. E enquanto a Academia de Paris declarava que ele não existia, viu-se a Academia de Viena proscrever-lhe o uso como perigoso. Olha que coisa interessante, né? Se ele não existia, por que ele é perigoso? Ao contrassenso. Se ele não existe, por que uma coisa que não existe é perigosa? E qual a definição de perigo? Qual o perigo que ele oferecia? Mas se não existe, por que é perigoso? Então você veja o absurdo, quando é Jesus, né? O pior cego é o que não quer ver. Aí diz: com que ironia os sábios não saudaram, em época recente, as descobertas de Boucher de Perthes, o criador da antropologia pré-histórica, ciência hoje consagrada e que lança luzes tão vivas sobre a origem das sociedades humanas. Todos aqueles que quiseram libertar a humanidade da sua ignorância, revelar-lhe o segredo das forças naturais ou das leis morais, todos aqueles viram elevar-se diante de si um calvário e foram embebidos em fel e ultrajes. Galileu foi aprisionado, Giordano Bruno queimado, Watt, Fulton, Papin achincalhados, Salomão de Causa aprisionado entre loucos. Hoje não se aprisiona e não se queima mais por crime de opinião, mas o sarcasmo e o escárnio são ainda formas de opressão. Para algumas ideias virem à luz, foi necessária uma vitalidade inaudita, apesar da coligação dos corpos sacerdotais e sábios. Mas as ideias, como os homens, crescem na dor. Cedo ou tarde, a verdade triunfa das infabilidades conjuradas. Depois de ter evocado essas penosas lembranças e considerando as hesitações sucessivas do pensamento, lembrando-nos da acolhida feita das ideias do passado, as descobertas que centuplicaram o poder do homem, assegurando o seu triunfo sobre a natureza cega, depois de ter traçado de novo as reações do espírito de rotina. Erguendo-se contra os inovadores, não estaremos fundamentados para pedir aos detratores do espiritismo um pouco de reflexão antes de condenarem sem exame. Não diremos ideias, especulações gratuitas do espírito, mas fatos de observação e de experiência. Cada passo lembra ao homem seu pouco saber. Nossas conquistas científicas são apenas resumos provisórios superiores à ciência de nossos pais, mas que substituirão descobertas e novos conhecimentos. O tempo presente não é senão uma etapa na grande viagem da humanidade.
um ponto na história das gerações. A utopia da véspera torna-se a realidade do amanhã. Pode-se vangloriar de se ter contribuído para aumentar a bagagem intelectual do passado. Não se deve nunca dizer: o que ignoro ficará sempre oculto. Comparemos o modesto domínio da ciência ao infinito das coisas, aos campos sem limites do desconhecido que nos resta a explorar. Essa comparação ensinar-nos-á a sermos mais circunspectos nos nossos julgamentos.